Moçada, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Galera, hoje a gente vai fazer um trabalho voltado à geografia física, onde a gente sabe que o Enem está cobrando. Mas eu vou pedir a vocês o seguinte: gostaria que vocês deixassem caneta, papel prontos, porque vocês vão precisar fazer algumas pequenas anotações, dicas, para que você consiga, à medida que a gente for explanando a parte da geografia física, você ir anotando esses tópicos, porque é fundamental, certo? Mas, de antemão, eu sempre gosto de passar algumas dicas, e esse último final de semana, nós tivemos uma prova já da Unifor, que comprova exatamente aquilo que a gente sempre diz ao aluno. Galera, muitas vezes, o grande problema é que se estuda errado, É preciso que vocês comecem a fazer um estudo mais direcionado e objetivo, de acordo com o tempo que você tem para estudar, a dedicação que você tem para cada disciplina. Então o que você precisa focar muito? Em temas que sempre são recorrentes na parte de humanas, O que sempre uma prova de geografia, de história, elas batem? O que você, que vai fazer vestibular, não interessa se é o ESSE, se é o Enem, se é Cristo, se é Unifor, se é, enfim, qualquer prova, o que você tem que bater? Revoluções, Revolução Francesa, Revolução Gloriosa e a Revolução Industrial. História geral, deixa eu só pontuar para você, anote para você não encontrar surpresa na sua prova. Professor, vou fazer concurso público que cai história e geografia. Anote o que eu estou lhe dizendo. Anote, primeiro, revoluções, e aí você bota francesa, revoluções francesa, gloriosa, que é a Revolução Inglesa, e a Revolução Industrial. Vocês vão já entender por que eu estou mandando vocês anotarem isso. Eu já bato nesse ponto. Anotamos? Professor, além desses 3 tópicos, o que mais que eu preciso estudar em história geral? Iluminismo. Anote, iluminismo. Porque o iluminismo é a base da sociedade contemporânea, certo? Fernandes, além desses 4 tópicos, olha como é difícil. Primeira Guerra Mundial e Segunda, cara. Anota aí, Primeira Guerra Mundial e Segunda. Se você não tiver tempo de focar na parte de história geral, tudo, isso aí é o mínimo que você precisa levar para a sua prova, sabendo para valer. Tranquilo até aqui? Posso seguir? Pode seguir? Segunda coisa que eu queria que vocês anotassem, por gentileza: história geral. Fernandes, eu vou fazer uma prova de vestibular e eu preciso estudar história geral. Aliás, desculpa, história do Brasil. O que eu preciso estudar em história do Brasil? Anota para mim, por gentileza. História do Brasil. O que você não pode deixar de estudar? Os movimentos nativistas. Movimentos nativistas. Professor, que movimentos são esses? Emboabas, Mascates, Beckman. Em casa você pega os tópicos e anota no cantinho. Pega um livro, um Boris Fausto. Eu costumo sempre indicar para o meu aluno o livro do Aquino, História das Sociedades. Maravilhoso esse livro. Mas você vai lá, movimentos nativistas. Segundo tópico que eu queria que você anotasse. Segundo tópico: os movimentos de emancipação. Os movimentos de emancipação no Brasil. Ou seja, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, tá claro? Terceiro tópico, na parte de Brasil, que você não vai poder deixar de ler: conflitos regenciais no Brasil. Conflitos regenciais no Brasil. Que conflitos? Cabanagem, Sabinada, Balaiada, Farroupilha, Revolta de Maleses, são movimentos regenciais. Professor,
Próximo tópico de história do Brasil que eu não posso deixar de ler. Anote. Constituições. Competênciazinha 3 do Enem bate. Constituições. Constituições. Tem sempre na internet, você pega um quadro que tem um resumo sobre as constituições, certo? Então você precisa saber o que é uma constituição outorgada, ou seja, imposta, o que é uma constituição promulgada, o que diferencia a Constituição de 1824 da de 34, por exemplo, e que tal falarmos da Constituição Cidadã de 88, que é aniversariante esse ano, diga-se de passagem. Então, constituições. Fernandes, e depois disso, aí vem o básico do básico do básico. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, governos civil-militares no Brasil, vulgo conhecido como ditadura militar, mas governos civil-militares, e a redemocratização. Está claro? Só isso. Se você pegar na parte história, eu resumi em 14 tópicos, 12 tópicos, o que você teria mais de 100 tópicos. Tem 10% do conteúdo, mas que representa 40% a 50% dos vestibulares. Está claro? Geografia. O que você não pode deixar de estudar? Geografia. A nata. Meio ambiente. Isso é batata. Meio ambiente. E diria até mais para vocês, protocolo de Paris, detalhes sobre o protocolo de Paris. Meio ambiente, primeira coisa. Segunda coisa, demografia. População, crescimento populacional e migrações. Segundo assunto, demografia. Terceiro assunto que você vai anotar e vai estudar em casa, revisar. Economia, comércio e transporte, que é uma parte que ninguém gosta, mas que não tem um ano de Enem, que vocês não têm uma questão dessa. E esse ano, comércio vai bombar, viu? Olha o que eu estou lhe dizendo. As medidas de Donald Trump, protecionistas, podem gerar mudanças significativas no cenário internacional. Já está mudando, mas já a gente conversa. Comércio, indústria e agricultura. 5 tópicos. E aí vem a parte física da geografia. Professor, o que eu não posso deixar de ler? Litosfera, placas tectônicas, orogêneses, epirogêneses, convergências, divergências de placas. Beleza? Segundo, clima, que é o assunto que a gente vai trabalhar agora, climatologia. Você não pode deixar de ver climatologia. Terceiro e último assunto importante, domínios climáticos, domínios morfoclimáticos. Domínios morfoclimáticos, que também vamos ver já, agora. E aí, pessoal, o resto, geopolítica, o resto, a parte das atualidades. Você tem que estar acompanhando notícias, portal G1. Se eu for falar aqui das atualidades, a gente perde tempo. Mas você vai fazer prova de Enem, vai? Então não deixe de ler Karl Marx esse ano. Não deixe de ler Karl Marx. São 200 anos de nascimento desse grande pensador que contribuiu para as mudanças geopolíticas do século XX. Marx. Professor, o que eu tenho que estudar sobre Marx? O Manifesto Comunista, que fazem 170 anos esse ano. A exploração de classes trabalhadoras. A exploração de classes. A luta de classes, que é a essência da dialética marxista, sociologicamente falando. Certo? E trabalhar exatamente esse manifesto. O manifesto comunista que vai inspirar no século XX o socialismo. Você quer ver uma outra dica? 170 anos da Primavera dos Povos. 170 anos da Primavera dos Povos. Quer mais dicas? Acompanhem o canal no YouTube, que a gente está postando para vocês toda semana 2 vídeos novos. Eu tinha dito a vocês que colocaria em junho
Só que nas escolas onde eu trabalho, o pessoal já está fazendo vestibulares. E aí a gente já está começando de agora, para a gente não atrasar lá no final. Então, essa semana a gente postou 2 vídeos, o canal é esse, Geografia em Construção. Acessem, se inscrevam, para vocês receberem as notificações. Toda semana vocês terão 2, 3 vídeos novos. Essa semana agora eu postei Cuba e a sucessão presidencial cubana. É o fim da era Castro, o fim de uma era na história mundial. Na América Latina, possíveis mudanças são aguardadas. E o segundo vídeo é com um amigo meu, professor comigo lá do Aritzá, professor Isaac do Vale. Isaac do Vale é professor de História, mas também dá aulas de Sociologia e de Filosofia. Juntos, a gente está postando canais de História, Geografia, Sociologia e Filosofia toda semana para vocês. Isaac está gravando Constituição. Esse ano, em atualidades, são 30 anos da Constituição Cidadã no Brasil. Professor, isso é importante mesmo na prova? Eu vou lhe dar só um exemplo. Domingo, e essa semana foi engraçado, os alunos vieram falar comigo, porque acharam a prova fácil. Se tem uma coisa que me deixa gratificado, é quando o aluno chega para mim e diz que a prova do vestibular foi fácil. Significa que ele está escutando o que a gente está dizendo, acredita, estuda, pesquisa e não encontra dificuldades. Foram 2 questões da prova domingo sobre constituições. Esse ano e amanhã comemoram-se os 130 anos da Lei Áurea no Brasil. É outra atualidade importante. Questão sobre racismo caiu na prova. Está claro isso? 68, maio, o ano que nunca acabou. Os movimentos estudantis e as barricadas em Paris, cuja repercussão é mundial. Brasil, ditadura AI-5. Está claro? São temas importantes que a gente não pode deixar de estudar. Para que você tenha uma ideia, essa semana nas escolas, eu estou trabalhando a palestra sobre geopolítica na Copa do Mundo. Copa do Mundo na Rússia, política através das Copas. Todos os anos, os vestibulares, quando você tem Copa do Mundo e Olimpíada, usam a Olimpíada e a Copa para falar sobre um tema especial. Então é isso que a gente faz. Então, moçada, se inscreva lá, dê sugestões do que vocês querem ver na frente. Digam para a gente qual é a dificuldade que vocês têm na matéria. Postem lá, que à medida do possível a gente vai gravando aquilo que vocês também precisam, né? Eu fui aluno de escola pública, sei da dificuldade que é a gente encontrar materiais, certo? Para fazer o estudo. É complicado, né? Essa semana a gente viu o Irã e Estados Unidos trocando farpas de novo. Então, como é que você pesquisa isso? O canal a gente vai estar postando essas questões. Mas vamos começar? Bora lá. Moçada, primeiro aspecto que a gente vai trabalhar, climatologia. Para eu trabalhar a climatologia, a primeira coisa é entender que a climatologia ela está relacionada diretamente com o estudo da atmosfera terrestre. Mas quando eu trabalho a atmosfera, nós temos várias camadas, certo? Nós temos aqui chamada troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. Eu queria que você anotasse só o seguinte para mim, anote o seguinte: climatologia, atmosfera, e aí onde é que você vai focar? Na troposfera. Então você anote aí no cantinho, troposfera. Professor, por que a troposfera é a parte mais importante no meu estudo de climatologia? Porque é na troposfera que os fenômenos meteorológicos, mas também os fenômenos atmosféricos, os movimentos atmosféricos do ar, mais interagem com a sociedade. Beleza? A troposfera é onde nós temos a maior quantidade de oxigênio. Quando tu pega a atmosfera, 78% da atmosfera é formada por nitrogênio. Só 20% é oxigênio. 1% de gás carbônico e 1% de outros gases. A maior parte do oxigênio está aqui, na parte mais baixa, até 18 quilômetros de altura. Então, quando você for trabalhar troposfera, estude a troposfera, os fenômenos. Mas, Fernandes, o que acontece excepcionalmente na chamada estratosfera?
A estratosfera é uma camada formada pelo O3, o ozônio. Qual é a importância do ozônio para o ser humano? O ozônio é a camada que filtra os raios ultravioletas da Terra, certo? Então ele reduz, por exemplo, a incidência de câncer na sociedade mundial por filtrar esses raios ultravioletas. Camada de ozônio. A terceira camada, de baixo para cima, é a chamada camada da mesosfera. A expressão meso quer dizer intermediária. É a camada que praticamente divide ao meio as camadas da atmosfera terrestre. A mesosfera, a gente tem um fenômeno conhecido como inversão térmica. Fernandes, como assim a inversão térmica? Repara uma coisa, a temperatura próxima à superfície é alta. Aqui onde a gente está, a temperatura é alta. Quanto mais eu subo, menor vai ficando a temperatura. Está claro? Isso acontece aonde? Na troposfera. Na troposfera, ela se aquece de baixo para cima. Isso explica que, por que quando vocês vão a uma montanha, certo? Vocês vão a Ibiapaba, quando vocês vão a Meruoca, vocês sentem, né, a brisa, o ar mais frio. Quanto maior a altitude, a cada 250 metros de altura, eu tenho 1 grau a menos, certo? Isso acontece na troposfera. Mas galera, à medida que eu vou aumentando, se você reparar bem aí, você vai perceber, se você reparar bem aí, você percebe que eu vou chegar a 57 graus negativos, na parte mais alta da troposfera. Aí eu chego aonde? Eu chego na estratosfera. À medida que eu chego na estratosfera, quanto mais eu vou subindo na estratosfera, mais quente vai ficando. A temperatura sai de menos 57 graus para 0 grau. E aí eu chego à mesosfera. E a temperatura volta a cair à medida que eu subo. Eu saio de 0 grau na parte de baixo da mesosfera e chego a 90 graus negativos lá em cima. Então a mesosfera, ela é fundamental e importante. O ar é rarefeito, gerando um processo de inversão de temperaturas. Professor, e a chamada ionosfera? Ionosfera é uma camada de íons. Íons, chamada fisicamente também de termosfera. A camada da ionosfera é o que permite a transmissão de rádio, de TVs, perfeito? Eis a importância da camada chamada ionosfera. Mas vamos seguir. Bom, dito isso, o blá blá blá, eu quero que vocês entendam o seguinte, anote para mim, elementos climáticos, anote aí para mim, elementos climáticos. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Essas besteirinhas caem demais na prova da UES, certo? Professor, eu estou estudando climatologia, beleza. O que eu preciso saber basicamente? Diferencie tempo e clima. Professor, não é a mesma coisa não? É não. O que é tempo? É a condição de momento da atmosfera. Você saiu de casa para vir para cá, por exemplo, você deve ter vindo aqui num solzinho de rachar. Mas no final da tarde, você pode estar indo embora numa chuva, num dilúvio. Fernandes, qual é o clima do Ceará? Tropical úmido. O clima, estando você no sol ou numa chuva, né, colossal, o clima continua sendo tropical. O que mudou? O tempo. A condição de momento é que está mudando. Tempo, condição de momento. Tempo, condição de momento. Clima é a sucessão do tempo cientificamente estudado por 30 anos. Clima, sucessão do tempo cientificamente estudado por 30 anos. Então, quando eu falo em clima, eu tenho 3 elementos, pessoal. 3 elementos. Temperatura atmosférica é o primeiro elemento. Anotamos a temperatura atmosférica? Perfeito? Então
Então, qual é o primeiro elemento importante para entender clima? Temperatura atmosférica. Quando eu chamo temperatura atmosférica, o que é temperatura atmosférica? Fisicamente falando, temperatura, ela mede a quantidade de calor de um corpo qualquer. Mas se eu estou falando que a temperatura é atmosférica, eu vou medir a temperatura de calor de onde? Do ar. Então, temperatura atmosférica é a quantidade de calor existente nas moléculas de ar. Beleza? Primeiro elemento importante, temperatura atmosférica. Fernandes, o que o vestibular como a UES, ela quer da gente, por exemplo, quando se fala em temperatura atmosférica? Primeiro, conceitos de média térmica. Vocês acabaram de ver uma aula de matemática. Alguns de vocês estão fazendo terceiros anos. E aí quando você chega no final da etapa, você vai calcular a sua média. Como é que você calcula uma média? É a nota da prova parcial, mais uma avaliação extra, um trabalho, mais a prova global. Avaliação parcial, mais um trabalho, mais global, você soma tudo e divide por 3, não é assim? Isso é uma média. Então, o que é uma média térmica? É a soma de todas as temperaturas registradas num dado momento, dividida pela quantidade de medições. Eu posso calcular a média de um dia, posso calcular a média semanal, média mensal, média anual. Mas o que me interessa hoje? Como a gente vai trabalhar a climatologia do Brasil, você tem que ter uma média, uma noção da média de temperatura, por exemplo, do clima equatorial da Amazônia. Aí eu vou lhe dizer que o clima amazônico, ele tem em média 25 graus de temperatura anual. É uma média. Isso não quer dizer que sempre seja 25, é uma média. O segundo conceito é o conceito de amplitude térmica, certo? Aqui eu estou dando um exemplo para vocês de média. Média, eu tive aqui numa determinada região as seguintes medições. Na primeira medição 20 graus, na segunda medição 30 graus, na terceira medição 35 graus, numa quarta medição 15 e numa quinta medição 5 graus. Como é que eu calculo a média de temperatura da região nesse momento? Eu somo 20 mais 30, 50, mais 35, 85, com mais 15, 100, com mais 5, 105. Divido por 5, 105 dividido por 5, 21 graus. Então a média dessa região foi de 21 graus. Mas vejam que ela oscilou, chegando a picos de 35 graus. Está claro o conceito? Ficou claro? Beleza. Bora seguir para o segundo. O segundo conceito é amplitude térmica. Galera, o que é amplitude? Amplitude é variação. Amplitude, variação. Quando eu digo para você que no Rio Grande do Sul nós temos uma grande amplitude térmica anual, cuja temperatura chega no verão a 39 graus e durante o inverno 2 graus negativos, eu estou te dizendo que a temperatura vai oscilar a 41 graus. Pô. Está claro? Então isso é amplitude térmica. O pessoal do sertão cearense sabe que no Ceará nós temos uma grande oscilação térmica diária. De dia é muito quente, de noite ela fica só quente, mas houve uma oscilação, percebe? De dia 45, 46 graus, de noite 22, 21 graus. Há uma grande oscilação térmica do dia para a noite. Isso é amplitude. Amplitude, variação. Usando o mesmo exemplo, quanto eu teria de amplitude térmica dessa região? Como é que você calcula uma amplitude térmica? É simples. Quanto variou minha temperatura? Qual foi a maior temperatura registrada, professor? 35 graus. Qual foi a menor temperatura que nós registramos? 5. 35 menos 5, eu teria uma amplitude de temperaturas de 30 graus. Isso está claro para a gente? Entendemos a diferença entre média e amplitude? Tranquilo? Beleza? Pronto. Então, o primeiro elemento climático qual é? Temperatura atmosférica. Segundo elemento climático, moçada. Segundo elemento climático. Segundo elemento climático, anote, umidade do ar. Anote para mim. Umidade do ar.
umidade do ar. Sempre que você for trabalhar, trabalhe conceitos. O que é umidade do ar? O que é umidade do ar? Umidade do ar é a quantidade de água suspensa no ar num dado momento. Show? Repito. Umidade atmosférica ou umidade do ar é a quantidade de água suspenso no ar num dado momento. Professor, como é que essa água fica suspensa? A troca de estado físico da água de líquido para o gasoso. Para isso, eu tenho um elemento que é fundamental. Qual é o elemento fundamental para que eu tenha essa troca de estado físico? Calor. Espera aí, isso quer dizer então que em regiões quentes, ou seja, tropical, eu tenho uma alta incidência solar, alta taxa de evaporação. Alta taxa de evaporação, maior umidade. Ficou claro na cabeça de vocês? Tranquilo? Mas eu tenho dois conceitos para trabalhar com vocês, quando a gente fala de umidade do ar. Deixa eu só adiantar que isso aqui é sobre pressão. Deixa eu só andar aqui para a umidade. Estamos falando de umidade. Deixa eu pedir a vocês o seguinte. Existe o que a gente chama de, primeiro lugar, ponto de saturação. Umidade do ar. Eu quero que você entenda o que é um ponto de saturação. Fernandes, o que é o ponto de saturação? É o limite máximo, ponto de saturação. É o limite máximo que uma determinada região tem de absorver água no ar. É o limite máximo que uma determinada região tem de absorver água no ar. Cada região tem um limite diferente. Isso é o ponto de saturação. Para que você não esqueça em casa, quando você chega para mim e diz, professor, eu estou saturado hoje de aula, saturou. Chegou ao seu limite, você não aguenta mais. Está claro isso? Então, ponto de saturação é quando eu chego ao limite e a atmosfera não aguentará mais água. Gravou? Perfeito? Deixa eu só lhe dar uma dica. Quanto mais quente estiver a região, mais alto é o ponto de saturação. Guardou? Quanto mais quente for uma região, mais alto será o ponto de saturação. Perfeito? Quanto mais frio, menos água a atmosfera suporta. Beleza isso? Vamos para o segundo conceito? Moçada, segundo conceito, porque isso aqui já é uma questão que eu quero trabalhar com vocês. Só raciocínio. Só raciocínio. Se você entender o conceito, você faz a questão. Bora para o segundo conceito. Umidade absoluta. Anote para mim. Segundo conceito. Umidade absoluta. Professor, eu não sei o que é umidade absoluta. Umidade absoluta é a quantidade total de água existente no ar num dado momento. Deixa eu dar um exemplo bem simples para vocês. Bora lá. Eu vou tentar simplificar os conceitos, dando um exemplo mais prático possível. Vamos supor que o limite desse ginásio seja de 2 litros de água evaporados. Um exemplo bem básico. 2 litros de água evaporado, eu atingiria o limite. Ou seja, o que é isso que eu estou falando? O ponto de... Então, qual é o ponto de saturação desse ginásio, pessoal? 2 litros. Olha o raciocínio. Aí eu chego aqui nesse momento com um copinho que tem 200 ml. Aí vamos supor que eu abri esse copinho aqui, e esses 200 ml de água evaporaram. Saiu do estado líquido para o estado gasoso. Onde é que está essa água, Fernandes? Está no ginásio. 200 ml estão no ginásio. Qual é o limite dele? 2 litros.
Mas quanto eu tenho de água nesse momento evaporado? 200 ml. Que conceito é esse que eu acabei de dar? Umidade absoluta é a quantidade de água existente num determinado local, certo? Num dado momento. Entendemos esse conceito? Umidade absoluta. E o que seria a umidade relativa do ar? Umidade relativa, o professor de matemática saiu agora, hein? Umidade relativa é o que vocês chamam na matemática de relação. Então, como é que a gente representa uma relação matematicamente? Uma divisão, não é isso? Então, quando eu digo que a umidade relativa é uma relação, qual é a relação que eu quero que vocês exerçam? É a relação entre a umidade absoluta e o ponto de saturação. Isso está claro? Então, umidade relativa é a umidade absoluta e o ponto de saturação. É a relação. Umidade absoluta sobre o ponto de saturação. Então esse ginásio, ele comporta 2 litros, mas eu só tenho 200 ml. Quanto de água relativamente eu tenho nesse ambiente? 10% de umidade relativa do ar. Está claro na cabeça de vocês, pessoal? Tranquilo, beleza. Precisa repetir? Então, deixa eu só responder antes que você me pergunte. O que acontece com a região quando ela chega a 100% da umidade relativa do ar? O que acontece com a região quando a gente chega a 100% da umidade relativa do ar? Professor, chove. Calma lá, não chove. Não obrigatoriamente chove. Porque para chover, eu preciso ter partículas na nuvem, para que a água que esteja subindo se condense nas nuvens, grude na partícula e caia em forma de gotas d'água. Está claro? Então, 100%, Fernandes, não necessariamente você tem chuva, mas uma coisa eu te garanto, ele não suportará mais evaporação. Quando você vai para a Amazônia, por exemplo, por que a sensação térmica na Amazônia é cruel? Porque tem tanta umidade do ar na Amazônia, que chega um determinado momento, que o teu suor, ele não consegue se desprender do teu corpo, porque não há capacidade de absorção da atmosfera, desse processo de evapotranspiração. Ficou claro o raciocínio? Tranquilo. Agora deixa eu lhe dar esse exemplozinho que está aqui. Só olha para esse exemplo, o que eu quero de vocês? Minha pergunta é, eu tenho esse quadro da esquerda de vocês, e eu tenho esse quadro da direita de vocês. Aqui embaixo você tem a água, e lá em cima você tem a umidade. Região A, região B. Região A, região B. Veja aqui embaixo, eu tenho 2 gotículas de água subindo. Isso indica para mim evaporação. Está claro? Aqui no segundo quadro da direita, os senhores têm uma bolinha, uma gotinha subindo, mas já tem uma descendo, o que indica precipitação. Guardou? Beleza? Primeira pergunta que eu queria que vocês soubessem. Qual é a região que tem a maior umidade absoluta? Olha que prova bonita que foi feita. Isso é prático, totalmente prático. Ninguém quer decorar nada. Quero só que você olhe e me diga. Qual dos dois, vamos chamar aqui de A e de B. Vamos chamar de A e B. Qual dos dois tem mais umidade absoluta? Hein? É o A, por que o A? Porque tem maior quantidade de água suspensa na atmosfera. Viu? Vocês já estão usando o conceito. O Enem, ele não quer decoreba. O Enem, ele quer a prática, né? Já que o Enem é um ensaio para a vida, é isso que interessa para a gente. Então, quem tem mais umidade absoluta, moçada? A. Beleza? Pergunta básica. Quem tem mais umidade relativa? A ou B? A ou B? Quem possivelmente já tem atingido o ponto de saturação? A ou B? Por que B?
Porque a gente já está tendo até a preci. Em A, a umidade está subindo, ele está segurando. Em B eu já tenho precipitações. Guardou? Então em B, o ponto de saturação deve ser menor, porque com pouca umidade já está chovendo. Sim? E agora a terceira e última pergunta. Onde é que a região é mais quente? Em A ou B? Mais quente? A ou B? Por que A? Porque consegue guardar mais água na atmosfera. Viu como é fácil geografia física? Eu não sei por que as pessoas complicam tanto. Não sei por que o aluno, na hora que vai começar a geografia física, já quer fugir logo. Eu não gosto de geografia física. Relaxe, é só raciocinar que a gente não decora nada. Vamos para o último conceito? Pressão. Professor, o que é pressão? É isso que o senhor está fazendo com a gente, que a gente aprenda tudo. É pressão. Pressão é peso. Pressão é peso. Se eu faço isso aqui, ó, nessa barra, eu estou fazendo uma pressão. Se eu subo a minha mão, eu estou tendo um alívio de pressão. Sim? Show? Pressão, conceito. Pressão atmosférica, entre aspas, é o peso que o ar exerce sobre a superfície. É o peso que o ar exerce sobre a superfície. Isso é pressão. Pressão atmosférica. Beleza? Se eu encho um balão com ar quente e solto esse balão com ar quente, o balão sobe ou ele desce? Por que ele sobe? Por quê? Porque se o ar está aquecido, as moléculas estão dilatadas. O ar está menos denso, por isso que ele sobe. Então minha pergunta é, se eu encho o balão com ar frio e solto, ele sobe ou desce? Desce, porque o ar frio ele é mais. Então peraí, se o balãozinho está descendo sobre a superfície, maior pressão ou menor pressão? Maior pressão. Se o balãozinho está subindo, a pressão é maior ou menor? Menor. Em áreas quentes a pressão é menor. Em regiões frias a pressão é. Guardou? Agora vamos botar na prática. Bora lá? Bora brincar agora assim. Certo? Bora brincar assim. Isso aqui é uma representação para que a gente não decore mais características de zonas. Eu quero já chegar em corrente marítima. Mas presta atenção aqui logo. Eu tenho 3 elementos climáticos. Quais são os 3? Temperatura, pressão e umidade. 3 elementos climáticos. Todos os climas têm 3 elementos climáticos. Temperatura, pressão e umidade. Professor, se todos os climas têm os mesmos 3 elementos, por que existem climas diferentes? Porque sobre cada região existirão fatores que irão provocar mudanças no comportamento dos elementos. É o que a gente chama de fatores climáticos. Guardou isso? Guardou? Sabemos agora a diferença entre elemento e fator? Elemento, ele compõe o clima. Temperatura, pressão e umidade. Fatores são determinados produtos do meio externo que atuam sobre a área, provocando mudanças de comportamento de elementos. Um dos mais importantes, e anote isso, anote, primeiro e mais importante fator climático, latitude. Primeiro e mais importante fator climático, latitude. O que é latitude? O que é latitude? Pessoal, esses conceitos vocês precisam internalizar. Latitude é uma distância medida em graus de um ponto qualquer da Terra em relação à linha do Equador. Latitude é uma distância de um ponto em relação à linha do Equador. Então vamos raciocinar comigo o seguinte. Eu tenho aqui os raios solares e eu tenho aqui o planeta Terra. Nesse exemplo, eu quero que você olhe para o exemplo como se a Terra ela fosse quadrada, do jeito que está aí no desenho para vocês. Agora eu queria que você observasse comigo o seguinte. Observando essa linha amarela dentro desse quadrado, da parte de baixo, da parte de cima e do centro, só olhando essa linha amarela, me diga, a quantidade de calor
na parte sul, a quantidade de calor na parte norte e a quantidade de calor no centro, nesse quadrado, é diferente? Sim ou não? Do jeito que vocês estão observando, o tamanho da linha de amarelo, a quantidade de calor no sul, no centro e no norte, é diferente? Hein? Não. A quantidade de calor dentro do quadrado está igual, o tamanho é igual. Se a Terra fosse quadrada, Polo Sul, centro da Terra, e Polo Norte teria a mesma quantidade de calor emitido pelo Sol, sim? Mas sabemos que a Terra ela não é quadrada. A Terra, ela é esférica. E a esfericidade da Terra faz com que a quantidade de calor que vai ser absorvida no centro seja muito maior do que nos polos. Por quê? Porque o Equador é onde nós temos o maior diâmetro da Terra, 40 mil quilômetros aproximadamente. Guardamos isso? Então qual é o ponto mais quente que eu tenho, pessoal? Próximo da linha do Equador. Na linha do Equador, a latitude é alta ou é baixa? Latitude do Equador, qual é? 0 grau. 0 grau é Equador. A latitude é alta? Próximo ao Equador, latitude baixa. Guardamos? Quanto mais distante do Equador, maior a latitude. Está aqui no desenho, ó. Deixei bem clarinho para vocês. O que é a latitude? Você entendeu o que é a latitude? É a distância do ponto para cima da linha do Equador. Quanto mais distante do Equador, maior a latitude. Galera, se eu estou pisando no Equador, qual é a distância que eu estou do Equador? 0. Não há distância, eu estou sobre a linha do Equador. Está claro o raciocínio? Isso aqui é o Equador. Se eu estiver pisando no Equador, a distância é 0. Se eu estiver aqui, eu já vou ter uma distância do Equador. Se eu estiver aqui, a distância aumenta. Quanto mais próximo dos polos, maior a latitude. Beleza? Mas, Fernandes, o que o vestibular quer da gente? É isso. Ó. Eu quero que você me diga o que acontece quando eu aumento a latitude com a temperatura, com a umidade, com a pressão. Viu? Olha a geografia física bem simplesinha. Galera, o que acontece com latitude e temperatura? Vamos só usar os conceitos. Não decorar nada não. O que é temperatura? Quantidade de calor. Se eu estou próximo do Equador, a temperatura é mais alta ou mais baixa? Então, se eu aumento a latitude, eu me distancio do Equador. Se eu me distancio do Equador, a temperatura faz o quê? Diminui. Olha aí, viu? Pessoal, não tem como vocês errarem questões assim não. Se você prestar atenção, anotar, revisar, você não erra essa questão, você não vai mais errar. Vocês não estão mais decorando, vocês já estão trabalhando conceitos. Se eu baixo a latitude e me aproximo do Equador, o que acontece com a temperatura? Hein? Se eu diminuo a latitude, eu estou perto do Equador, o que acontece com a temperatura? Aumenta. Ficou claro isso? Então, latitude, temperatura, maior latitude, menor temperatura, menor latitude, maior temperatura. São grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Vamos seguir. Moçada, segundo aspecto importante, latitude e pressão. Mas peraí, o que é pressão? O que é pressão? É o peso que o ar exerce sobre a superfície. Pressão é o peso que o ar exerce sobre a superfície. Se eu aumento a latitude, eu estou me aproximando de quem? Dos polos. Se eu me aproximo dos polos, a temperatura é alta ou é baixa? É baixa, né? Se eu encho o balão com ar frio e solto, o balão sobe ou desce? Por que ele desce? Porque o balão cheio com ar frio se torna mais denso. Se o ar é mais denso, a pressão sobre a região é maior. Não é isso que vocês viram? Se eu aumento a latitude, eu estou no polo. Sim? Se eu aumento a latitude, estou me aproximando dos polos. Pressão é maior ou menor, pessoal? Maior. Viu como é fácil? Viu como é fácil? Geografia física é facílimo. Se eu estou próximo à linha do Equador, é quente. Se é quente, o ar está dilatado. Se o ar está dilatado, está menos denso. Se está menos denso, eu tenho menos pressão. Guardou?
Professor, por que isso é importante? Como é que tu vai trabalhar ventos e brisas se tu não entende fisicamente pressão? O que é o vento, fisicamente falando? É o ar em movimento. E como é que o ar se movimenta? Diferença de pressão. Está aqui. Certo? Terceiro conceito, latitude e umidade. Galera, o que é umidade? Quantidade de água suspensa no ar. Beleza? Como é que essa água fica suspensa? Principal fator é o quê? A temperatura alta, o calor aquece a superfície da água, que entra em então quanto mais quente, mais calor, quanto mais calor, mais evaporação, sim? Show. Então pensa aqui comigo. Se eu aumento a latitude, eu me distancio do Equador e fica frio. Se fica frio, a água evapora? Não. Então a umidade é baixa. Nos polos, o ar é frio e seco. Nos polos, o ar é frio e seco. Se eu diminuo a latitude, estou perto do Equador. Se eu estou próximo ao Equador, aumenta a incidência e aumenta a evaporação. Guardamos isso? Agora, olha só como é fácil esse raciocínio. O que vocês estão visualizando aqui nessa esfera terrestre? Anote isso daí, que é o que a gente chama de zonas climáticas. Zonas climáticas. Zonas climáticas é isso. O que está de vermelho é a faixa tropical. É uma pena a gente não ter aqui, é o quadro, que eu adoro fazer isso, é desenhando mesmo. O planeta Terra, ele é dividido em paralelos, não é isso? Quais são os paralelos da Terra? 23 graus 27 minutos norte, trópico de Câncer. 66 graus 33 minutos latitude norte, círculo polar ártico. Certo? 23 graus 27 minutos latitude sul, trópico de Capricórnio. 66 graus e 33 minutos de latitude sul, círculo polar antártico. Esses são os paralelos. Quando eu trabalho a área que fica entre o trópico de Câncer e Capricórnio, portanto 23, 27 norte, 23, 27 sul, que é essa linha, essa área vermelha do globo de vocês, essa área vermelha do globo de vocês é o que eu chamo de zona tropical, também conhecida em provas como zona intertropical. Por que intertropical? Porque está entre os trópicos. Viu como é difícil a geografia física? Então essa área vermelha é intertropical. Tropical, certo? Pessoal, caracteriza para mim a zona tropical, por favor. Professor, não sei não, sabe? A zona tropical é alta ou baixa latitude? Alta ou baixa? Baixa, porque está perto da linha do Equador. Então, primeira característica, zonas tropicais, baixa latitude. Espera aí, se ela é baixa latitude, temperaturas altas ou baixas? Altas, portanto são quentes. Segunda característica, muita umidade ou é seco? Então, caracteriza para mim a zona tropical, quente e úmido. Quente e úmido, acabou. Não tenho que decorar. Perfeito? Não precisa perder tempo com decoreba em casa. É só pensar, raciocinar que você faz a prova todinha. Zona tropical, quente e úmido. Só tem 2 estações do ano. Fernandes, vamos direto para as áreas azuis. As áreas azuis é o quê? As áreas polares. É a zona glacial ou polar. Sim? Beleza? Pessoal, caracteriza para mim uma área glacial ou polar. Fria e seca. É só anotar, frio e seco. Não tem o que fazer. Área tropical, quente e úmida. As áreas de azuis, glaciais ou polares, fria e seca. Viu? Professor, minha dúvida agora são essas áreas amarelas. Como é que eu chamo essas áreas amarelas? Isso é uma visão muito hatzeliana do mundo. Vocês sabem quem foi Friedrich Hatzel, né? O pai da geografia. Hatzel, ele dizia que as áreas tropicais jamais iriam se desenvolver. Por serem excessivamente quentes, o calor tornaria o ser humano um estúpido. Estúpido não evolui. Segundo Hatzel, as áreas polares jamais iriam se desenvolver. Por que as áreas polares não iriam se desenvolver? Porque eram excessivamente frias. E por serem excessivamente frias, o frio tornava o ser humano um débil mental, e débil mental não evolui.
Para Hatzel, as únicas regiões que poderiam se desenvolver seriam essas áreas amarelas, que nem são quentes nem são frias. Estão no ponto para se desenvolver, estão no ponto. Temperada. Por isso que a gente chama de zona temperada. Zona temperada do norte, zona temperada do sul. Só isso. Caracteriza para mim as zonas temperadas. Nem são quentes, nem são frias, nem são úmidas, nem são secas. São temperadas. Certo? Principal característica: 4 estações do ano bem definidas. Alta amplitude térmica anual. Ponto. Acabou. Alguma dúvida? Tranquilo? Posso seguir? Olha que facilidade. 3. Eu nem sabia que eu tinha botado isso. Eu queria só de antemão dizer o seguinte, moçada: eu não costumo usar PowerPoint, certo? Eu só trabalho com PowerPoint quando eu venho dar aula para vocês. Por isso que eu não tenho essa, né, que os outros têm, não tem esse jeito não, certo? Mas eu nem lembrava que eu tinha botado isso. Mas enfim, estão aqui todas as zonas, beleza? Bora seguir. Moçada, segundo fator climático, altitude. Há alguma diferença entre eu e vocês aqui? Professor, tu está aí em cima, tudo bem. Do ponto de vista climático, é óbvio que essa distância daqui para aí não faz tanta diferença. Mas se a gente aumentar, acentuar essa disparidade, faremos grandes diferenças. Sim? Beleza? Pois vamos entender aqui que diferença isso faz. Então, nós teremos fator altitude. O que é altitude? Altitude é a distância que nós temos de um ponto qualquer em relação ao nível do mar. É isso aqui, ó. Isso é altitude. Você está numa área mais baixa, eu estou numa área altimetricamente mais alta. Altitude. Sim? Beleza. Qual é o impacto que isso gera? Então eu tenho um bonequinho A, um bonequinho B. Pessoal, onde é que vai ser mais quente? A ou B? Hein? Mais quente, A ou B? B, perfeito, B é mais quente, certo? Então, o ar lá de cima é frio, o ar aqui embaixo é quente, sim? Fazer uma pergunta besta: onde é que a pressão é maior, A ou B? Pressão, A ou B? Hein? Por que em A? Isso é pegadinha, pessoal. Sacanagem, né? Pessoal, a pressão será maior em B. Professor, mas tu não disse que o ar frio, ele é mais denso? Galerinha, tá vendo essa linhazinha colocada aqui, ó, sobre a cabecinha do elemento ar? Tá vendo? Agora, tá vendo que ali em cima eu também tenho um ar frio? Sim ou não? O ar que está aqui passando sobre a minha cabeça, passa sobre a cabeça de vocês? Sim ou não? Sim. Se o ar daqui de cima é frio, sobre a cabeça de vocês eu tenho um ar frio. Sim? Só que além do ar frio que está passando sobre a cabeça de vocês, vocês têm uma coluna de ar quente. Sim? O que é pressão? Peso que o ar exerce. Quem tem uma coluna de ar maior sobre a cabeça? Vocês. Quem tem mais pressão nesse momento? Vocês. A coluna de ar sobre minha cabeça é menor do que sobre a cabeça de vocês. Está claro? Professor, mas quando eu vou subir uma montanha, eu sinto a pressão, Fernandes, meu ouvido estoura. Não é pressão, cara, é a descompressão. Aliás, tanto faz você mergulhar numa piscina ou você subir uma montanha, qualquer que seja a variação de pressão, teu ouvido ele acusa. Para mais ou para menos ele vai acusar. Sim? Beleza? Professor, eu não estou entendendo não, eu quero que você me prove que lá em cima a pressão é menor. Não consigo entender não. Tudo bem, a gente pode fazer isso até na prática, né? Você entra no avião, desde que eu não esteja no avião, você pode fazer isso na prática. Você entra no avião aqui em Fortaleza, na hora que o avião fechar a cabine ela é pressurizada. O que isso significa dizer? Que a pressão que está dentro da cabine é a mesma que está lá fora, sim? Então ela vai manter a pressão. O avião decolou. Quando ele estiver lá em cima, você faz essa experiência. Tu quebra a janela do avião. Professor, mas se eu quebrar eu posso morrer. O que é tua vida diante do conhecimento da grandeza científica?
certo? Então, sacrifícios são necessários. Quer aprender? Sacrifícios são necessários, certo? Se tu quebrar a janela do avião, minha pergunta é: o passarinho que está passando ao lado do avião é sugado para dentro do avião, ou você vai ser empurrado para fora do avião? Você vai ser empurrado para fora do avião. Inclusive, recentemente teve um caso de uma moça que ficou com a cabeça presa na janelinha do avião. Agora, recentemente, certo? Quase morreu. Cearense não tem esse perigo, certo? É por isso que eu sempre, quando viajo, eu boto o cearense na janela. Se acontecer qualquer coisa, escapa, certo? Então, a tendência é você ser arremessado para fora, porque a pressão de dentro do avião está maior do que a pressão externa. E fisicamente o ar se desloca de áreas de maior pressão para menor pressão. Ficou claro isso? Viu como é simples? Professor, e umidade? Não dá para fazer essa relação com umidade. Se eu aumento a altitude, a temperatura diminui, certo? Se eu aumento a altitude, a pressão também diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Tranquilo até aqui? Posso seguir? Bora para um outro ponto importante: correntes marítimas. Professor, o que são correntes marítimas? É a movimentação das águas do oceano. Corrente marítima é a movimentação das águas oceânicas. Professor, as ondas, Não. Tu imagina basicamente que dentro do oceano é como se eu tivesse um rio que sai de uma região, passa sempre para outra. Isso é uma corrente. Dentro do oceano eu tenho uma espécie de rio que sai de uma região para outra. Professor, não estou conseguindo visualizar isso. Bom, se alguém aqui tem algum trauma, alguma coisa que não possa ver nenhum filme de terror, por gentileza feche os olhos. Mas eu vou tentar explicar correntes marítimas assim, que eu acho que fica mais prático, certo? Eu acho que vai ser bem mais prático. Irmão, concentra, irmão. Irmão. Tá vivo? E aí, irmão? Seu tartaruga. Ô, irmão, seu tartaruga é o meu velho. Meu nome é Crush. Crush? Jura? Tá bem, Crush. Eu tenho que chegar na corrente leste australiana. Você tem, na CLA. montanha. Irmão, tu tá nela, irmão. Saca só. Firma na prancha, irmão. Firma no quê? Vimos aí? Pessoal, isso aí é uma corrente marítima. Essa que a tartaruga entrou era uma corrente marítima. Claro que não é nessa velocidade. Percebe? Mas isso é uma corrente marítima. Então, quando você trabalha o conceito de corrente marítima, tudo isso aqui, essas setinhas, são correntes que se movimentam. Essas correntes vermelhas são correntes quentes. Você quer fazer um teste? Vamos fazer um teste? Amanhã, tu vai à praia. Amanhã não, que é dia das mães, deixa para o outro domingo. No outro domingo, tu vai a uma praia. E aí tu entra 2 quilômetros mar adentro. Professor, eu tenho medo. Não se preocupe não, que vai ser a última vez que você vai entrar. Certo? Você entra. Certo? 2 quilômetros, quando você estiver lá dentro, em alto mar, não olhe nem para trás. Tu começa a curtir o marzão azul. Curta. Você sabe para onde é que você vai parar? No Maranhão. Professor, não. Todo pescador, jangadeiro que morre, o corpo é encontrado no Maranhão. Está vendo essa correntezinha vermelha aqui em cima do Brasil? É a chamada corrente da Guiana. É a que corta exatamente o Ceará. Certo? É exatamente a que corta o Ceará. Então, sobre o Ceará tem uma corrente da Guiana. Professor, então, se eu entrar numa praia aqui no Ceará, e se eu me distrair, essa corrente pode me arrastar até o Maranhão, sim? Professor, e ela continua? Sim. Ela vai parar onde? Nos Estados Unidos. Professor, é meu sonho conhecer os Estados Unidos. Aproveite. Curta. Até porque Donald Trump está querendo barrar a gente. Ele não sabe com quem está se metendo. Certo? Vá para os States de graça. Olha que palavra linda, de graça. Professor, mas eu posso morrer. Você pode morrer aqui mesmo, sem conhecer os Estados Unidos. O que é que você prefere?
E se você sobreviver e curtir os Estados Unidos e quiser conhecer a Europa, volte ao mesmo lugar, no Golfo do México, onde a corrente chegou, e entre nela de novo. Que essa corrente sobe e vai parar, sabe onde? Na Noruega e na Finlândia. Dizem que é lindo. Se eu fosse você, eu tentaria. Certo? Pessoal, mas eu posso morrer. Arrisca. Certo? Percebe? As correntes se movimentam globalmente. Apenas qual é o impacto que essa corrente gera? Vocês lembram que nós tínhamos as grandes navegações? Usavam correntes marítimas para conduzir os barcos. Se a corrente é quente, se eu estou aqui no litoral e a água aqui é quente, há uma transferência de calor, a região se torna mais quente. Se a água é quente, eu tenho mais evaporação, a região se torna mais úmida, sim? Então uma região submetida a uma corrente quente, ela vai ter mais umidade. Uma região submetida a uma corrente fria, ela é seca. Isso pode gerar a formação de desertos, porque se é seco não chove, sim? Me dá um exemplo. Na costa oeste da América do Sul eu tenho a corrente de Humboldt. E no Chile eu tenho o deserto do Atacama. É tão seco, que de 78 a 2006 quase que não chove. Durante 30 anos quase não choveu. Percebe? Então, um dos fatores que explica é a corrente marítima de Humboldt. Seguindo o raciocínio, massas de ar. Deixa eu só definir, né? O que é uma massa de ar? É uma grande porção da atmosfera. Essa atmosfera, esse ar, ele tem características próprias de pressão, ele tem características próprias de temperatura e de umidade. Então, massa de ar é uma grande quantidade de ar com características de temperatura e de umidade próprias que se deslocam de uma região para outra em virtude da diferença de pressão. Professor, nunca ouvi falar nisso. Já, pessoal. Vocês não assistem o boletim de meteorologia não? Quando o cara diz, uma frente fria está chegando ao sul do Brasil, provocando geadas. Frente fria é uma massa de ar fria. Professor, eu nunca vi uma. Aproveite. Eis uma massa de ar. Vimos uma massa de ar? Fernandes, então essa massa de ar, ela tem temperatura própria. Sim. Agora, olha como é difícil. Tem uns exercícios aí, que você vai dizer assim, professor, massa de ar que atua no Brasil, MSC, MEA, MTA, massa equatorial, massa tropical. Como é que eu vou identificar as massas? Presta atenção aqui agora. Quanto à temperatura, eu tenho 3 centros de formação de massas. Equador, trópico e polo. E eu estou calculando o que aqui? Característica da temperatura dessa massa. Sim? Minha pergunta é difícil, pessoal. Olha que pergunta difícil em geografia. Galera, uma massa de ar que se forma sobre o Equador, é quente ou é fria? Hein? Quente, né? Uma massa de ar que se forma sobre o polo, é quente ou é fria? Fria. E uma massa de ar que se forma sobre o trópico, quente ou fria? Professor, é morno. Não existe morno na física, é quente ou é frio? A gente identifica como quente. Perfeito. Certo? Toda a massa de ar equatorial é quente. Professor, MEC, MEA, quente. MTA, MTC, quente. MPA, fria. Então, quando você ouvir falar que está chegando uma frente fria no Brasil, de onde é que ela vem? Da Antártida. É a massa polar atlântica. Ela vem lá do sul. Perfeito? Quanto à umidade, nós temos massas que se formam sobre o continente, massas que se formam sobre o oceano. Nas provas, toda massa que vier com C minúsculo, ela é continental. Nas provas, eu tenho os oceanos, Pacífico, Índico e Atlântico. Por isso que vem o Azinho, o I no final da massa. Então, MEA, massa equatorial atlântica. MEC, massa equatorial continental. Está claro isso? Beleza. Pessoal, uma massa de ar que se forma sobre o continente
ela é seca ou ela é úmida? Sobre o continente, seco ou úmido? Deixa eu mudar a pergunta. Sobre o oceano, o ar que circula sobre o oceano é seco ou ele é úmido? Por que úmido? Porque eu tenho água. Se eu tiver calor, eu evaporo. No continente, a quantidade de água é menor. A probabilidade de eu encontrar uma massa no continente úmida é baixíssima. Só tem uma no mundo, na Amazônia, por conta da grande bacia hidrográfica amazônica. Sim? Beleza? Então, massas de ar continentais são secas. Massas de ar oceânicas são úmidas. Agora, deixe-me mostrar só a vocês uma coisa básica. Quando você trabalha o Brasil, nós temos massas de ar. Está aqui as massas de ar que mais atuam no Brasil durante o verão. MSC. Pessoal, o que quer dizer massa MSC? O que é uma MSC? Massa equatorial continental. Caracteriza para mim? Quente e, no caso da Amazônia, a única do mundo que é o que eu falei? Úmida. Então ela é quente e úmida. Essa massa, ela atua assim no Brasil. Ó. Durante o verão, de setembro a março, ela vai atuar provocando chuvas em todo o território nacional. Beleza? É a mais importante massa de ar que nós temos. Caracteriza para mim a MA, massa equatorial atlântica. Equatorial é quente, se vem do Atlântico, ela é úmida. É que provoca chuvas aqui para a gente no sertão cearense. Beleza? Fernandes, MTA, massa tropical atlântica. Ela é quente porque é tropical e ela é atlântica, então ela é úmida. Então ela vai provocar chuvas durante o verão no centro-sul. MTC é quente e seca. Atua muito pouco no extremo oeste do Brasil. A MPA não vai atuar no Brasil durante o verão. Durante o inverno, olha lá em cima, a gente vai ter uma ação da massa de ar. Qual é a principal massa de ar do Brasil durante o inverno? A MPA. É a que mais cai no vestibular. Massa polar atlântica, ela chega no final de junho, e fica junho, julho, agosto, até o começo de setembro. Essa massa, ela entra no Brasil e se divide em 3 frentes. Ela vai provocar geadas no sul do país. O que é geada? Congelamento do orvalho junto à superfície. Ela vai provocar friagem no sul da Amazônia. O que é friagem? Frio. Ela não provoca chuvas, mas ela vai provocar frio, queda brusca de temperatura, cai de 26 para 18, 19 graus, e juntamente com a MTA, ela vai provocar as chuvas frontais. Chuvas na zona da Mata Nordestina e no litoral, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tranquilo isso? Beleza. Moçada, infelizmente o nosso tempo ali acaba, e eu queria pelo menos resolver uma questão com vocês. Posso resolver? É uma pena que a gente não tenha como prosseguir, porque tem muita questão de climatologia que é preciso ser trabalhada, é a base, isso é base. Queria que vocês pegassem, por gentileza, a página 66, para eu resolver pelo menos a questão 1. Vamos nós? Página 66, questão 1. Ele diz que é no nível do mar que o ar se encontra mais denso e concentrado, e onde a pressão atmosférica é maior, porque está denso. Conforme aumenta a altitude, o ar se torna menos denso, mais rarefeito, e consequentemente a pressão que ele exerce diminui. Puxa uma seta, bota aí. Redução também de oxigênio. Quanto mais alto, menor a presença do oxigênio. O ar se torna rarefeito, certo? O ar se desloca das áreas de alta pressão, nas quais está muito concentrado, para as áreas de baixa pressão, nas quais sua concentração é menor. Ele está falando do deslocamento advectivo do ar, certo? Quando esse deslocamento do ar, denominado vento, ocorre em grandes blocos, identificamos as massas de ar, que por possuírem temperatura e umidade semelhantes, deslocam-se conjuntamente numa mesma direção. A respeito do tema abordado pelo texto, dos conhecimentos sobre os fenômenos atmosféricos mencionados, julgue os itens. 1. As zonas de elevada pressão atmosférica, alta pressão, tendem a apresentar temperaturas mais baixas. Alta pressão, temperaturas mais baixas. Sim? Sempre assim? Sempre? Não, pessoal, cuidado. Nem sempre as áreas de menor temperatura
terão maior pressão. Professor, mas não é assim o balão? Qual foi o exemplo que ele deu no texto? Da montanha. Lá em cima é mais frio e a densidade do ar, a pressão do ar é menor. Então a letra 1 foi uma pegadinha, falso. 2, as massas de ar representam o principal fator climático global. É o principal fator, pessoal? Qual foi o principal fator que eu disse a vocês? A latitude é o principal fator climático global. 3, de acordo com o texto, conclui-se que pressão, ela exerce uma influência tanto na temperatura, quanto também na movimentação de ventos e massas de ar. Perfeito, gabarito, item 3, somente, portanto, item 3, B de bola. Beleza? Moçada, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Parabéns pela resistência a essa maratona, certo? Acompanhem o canal, as discussões de política, de atualidades, de história e geografia que estarão sendo postados lá. Beleza?